Ralph Lagos, esse jovem comentarista aqui da política santacruzense. E Ralph, esses 2 anos trabalhando como comentarista na Rádio Comunidade, e sempre tem uma palavra, e é a obrigação dele até, porque ele está num programa de opinião. E, Ralph, qual o maior desafio para você? Como é que você lidar com essas pessoas? O político tem um alto ego enorme. O político não gosta de contrariedades. O político gosta de ser alisado, ser o cara que resolve os problemas. E na maioria das vezes as opiniões não são do jeito que eles gostam. Como é que você lida com isso tudo? Primeiro, quero dizer que é uma grande satisfação estar falando com você, Jair, que é meu amigo, há muito tempo já. Eu tenho a maior admiração por você como profissional também. Veja só, você tem que trilhar uma linha tênue, muito melindrosa. Primeiro, você não pode deixar de expressar a sua opinião porque o político A ou B gosta ou deixa de gostar. Quando eu fui para o programa Opinião, eu fui muito rechaçado por alguns políticos que achavam que eu deveria defendê-los. E eu não tive essa postura porque acredito eu, quando eu falo na rádio, eu falo para toda a sociedade e eu tenho que ter um compromisso com essa sociedade. Isso me afastou de algumas pessoas e isso me aproximou de outras pessoas. A grande verdade é que eu estou trilhando um caminho árduo a ser percorrido, mas quando eu olho para trás eu vejo que eu já estou construindo o que eu queria. O político tem o ego inchado, inflado. Salvo as exceções, o político tem o ego inflado. Eu tenho sido respeitado por alguns, por outros nem tanto, né? Mas eu vou continuar. Enquanto eu estiver nesse caminho, eu vou continuar. Tenho muito a aprender, não com o político, mas com a opinião popular, a opinião do popular. Eu gosto de ouvir, Jair, a dona de casa, eu gosto de ouvir o costureiro, a costureira, a pessoa do povo, que advém do povo. Esse é desprovido. Esse, na grande maioria das vezes, é desprovido desses ecos, e aí me dão justamente no termômetro se eu estou percorrendo o caminho correto ou errado. Era nesse sentido que eu iria fazer a segunda pergunta e você já entrou nela. Porque essa satisfação e essa preocupação que você tem com o ouvinte. Porque é isso que eu acho que deveria ser pautado em todos os programas e em qualquer veículo que falasse ao público. Porque o mais importante é o feedback, é aquilo que você quer que as pessoas digam, o que pensam, ou talvez não concorde com você, mas você também querer ouvir a opinião dessas pessoas do seu público. Exatamente, veja só. Esse público é quem me dá a sustentação a você. O político por si só não dá isso. Se a população de Santa Cruz não nos der essa sustentação, fica sem sentido o meu trabalho e o seu. Esse choque de ideias entre imprensa e político e imprensa, ele existe em todo o Brasil. Numa cidade politizada como Santa Cruz, ele existe ainda mais. Você sofre isso na pele também. Ele existe ainda mais. Mas é preciso ter a consciência de que o meu dever é primeiro, o meu dever é primeiro comigo mesmo. De falar a verdade, eu tenho uma formação cristã, protestante, então de falar a verdade, de falar o que eu penso, independente de qualquer paixão ou interferência de alguém, e aí eu faço o trabalho. Às vezes, não vou dizer que não chateia algumas críticas, chateia, mas você tem que ter sempre o entendimento do seguinte: o nome do programa que eu faço parte é a opinião. Eu tenho que dar a minha opinião e tenho que saber aceitar a opinião do contraditório também. E você vê também que, como o programa é um programa aberto, muitas pessoas entram e fazem a crítica ao vivo, que também é muito difícil você lidar com essa coisa do ao vivo. A autoridade também, quando a autoridade se sobrepõe, porque por mais que a gente queira dizer que não, mas hierarquicamente a gente sabe o nosso lugar. Então muitas vezes você está lidando com uma pessoa num nível muito mais alto. Eu estou falando hierarquicamente, não é pessoalmente. Então você tem que saber ter aquele discernimento, não é? E também escutar das pessoas muitas vezes que você e os outros tantos estão vendidos. Isso
isso não dói, tem hora. Dói porque eu nunca recebi um centavo de nenhum deles. Então você escutar que você está vendido, porque esse é o grande problema. Quando você escuta que você está vendido sem você nunca ter recebido nada, isso dói em você. Agora, é preciso você entender que às vezes o próprio político faz com que a imprensa tenha essa imagem para descredenciar certas coisas que são ditas na imprensa. Olha, Jair, não brinque não. A grande preocupação dos grandes políticos, a grande preocupação dos grandes políticos no Brasil, numa questão geral, é a imprensa. O adversário é secundário. A ideia do político adversário é sempre secundário. O político tem muito mais a imprensa do que o seu adversário. Então, quando a gente vê dois partidos políticos falando mal do outro e vê um comentarista político falando mal dos dois partidos, então ele é até mais forte do que os partidos, né? Exatamente. A tendência é sempre o opositor falar de quem está na posição no poder. Quando você ouve uma pessoa que analisa falando mal, o peso tende a ser muito maior. Por isso esse temor todo, não só com os programas, mas com os blogs também. Os blogs hoje é uma arma de comunicação potencial. Tanto é que a gente já percebe a preocupação das televisões com os blogs, né, com as agências via internet, que hoje falam de uma maneira muito mais rápida do que a televisão. Basta você analisar a questão das manifestações de 13, que foram todas feitas através de internet. Ô Ralf, e nesses embates que você, com seus colegas, tem horas, várias vezes, que se debatem mesmo e o debate até esquenta um pouco. E essa relação de vocês ali no estúdio, e quando um tenta defender uma tese e o outro contesta e tudo mais, e no fim, que a gente vê que tem muitas vezes que não termina, porque a gente vê, é igual aquele livro que você termina de ler, mas ainda fica os 3 pontinhos lá, e como é que depois se resolve isso? Comigo, posso falar de mim particularmente, eu não tenho problema com nenhum, nem com o Leone, nem com César, nem com o Ito Teixeira. Muito pelo contrário. A gente tem sempre a ideia de que o debate é na hora no ar. Quando a rádio entra no ar, existe o debate. Geralmente, quando a rádio sai do ar, a gente conversa sobre outras coisas, sabe? E por exemplo, quando eu tenho um embate com algum deles, nunca passou daquele momento de estar no ar ali. Quando termina, a gente conversa com outras coisas, a nossa amizade continua normal. Entendo que tem algumas pessoas de imprensa que têm dificuldade umas com as outras, às vezes entendo, às vezes não entendo, mas lá, posso falar do programa Opinião, que é o que eu convivo. Nosso embate de ideias é na hora que a rádio está no ar. Quando a gente está na hora dos intervalos comerciais, não existe esse embate, muito pelo contrário, existe uma harmonia entre todos nós 5. E nesse mesmo sentido de programa, você tem ideia de ainda galgar outras coisas? Tem alguns projetos maiores nessa mesma linhagem de rádio, ou talvez até entrar na televisão mesmo, coisa assim? Veja só, eu nunca escolhi rádio para mim. Rádio caiu no meu colo, porque sem eu esperar. E assim eu continuo. Eu não penso em galgar voos mais altos na comunicação. Se vier e eu achar que é viável, iria abraçar. E a política, assim, cargos públicos e coisas nesse sentido? Vou responder em uma frase. Quanto mais eu conheço a política, mais eu tento me afastar dela. Você tem inimigo? Não. Eu não tenho inimigos. Eu tenho hoje pessoas que não concordam com o meu pensamento em uma opinião ou outra. Inimigos eu não tenho. Eu tenho sim hoje um bom trânsito nas 2 grandes alas partidárias em Santa Cruz. Inimigo longe. O dinheiro vem com essas coisas que você faz? Vem nada. Vem reconhecimento, vem amizade, vem carinho das pessoas, do público, mas dinheiro vem não.
Então não dá para botar em primeiro plano isso para poder viver disso. Exatamente. Não tem como eu vislumbrar hoje a minha realidade é raio em Santa Cruz, não dá para eu me sustentar. Tá entendendo? Por isso que eu estou em todas as estados, eu vou a Campina Grande em busca de uma profissão. Eu preciso de uma profissão e estou lutando por isso e trabalho em outra maneira para que eu consiga o meu sustento. Porque raio nem vem dinheiro e da maneira que às vezes se sugere vir eu não quero. E você está fazendo o quê? Eu faço direito na Facis em Campina Grande. Olha, muito bom conversar com você e saber também, né? Porque muita gente tem aquela ideia daquele glamour, alguma coisa, né, de artista, porque fala numa rádio e tudo mais, mas são pessoas normais e batalhadoras, como você disse mesmo, está tentando também o seu lugar, que ainda com estudo e muita dedicação é que vai conseguir. Exatamente, eu não tem nada disso comigo. Eu vou usar uma frase de um rock nacional dos anos 80, que é: eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu estou aqui embaixo sofrendo todas as questões que o poder público não nos dá, igualzinho a muita gente que está em casa me ouvindo todos os dias, sofrendo privação na área da saúde, privação na área da segurança, privação na área da infraestrutura. Estou aqui, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo, as leis para eles lá, Jair, que a gente tem um contato com eles, elas são diferentes. Aqui a gente sofre todas essas coisas iguais. Muito obrigado. Eu falei aqui com Ralph Lago para o blog do Jairo Gomes.